Bom, vamos ver aqui como é que o corretor ele atua utilizando o Midas. Bom, ele tem algumas atividades aqui que normalmente ele realiza. Vamos na primeira atividade, atendimento ao cliente. Através dessa função aqui, o corretor recebeu da telefonista uma ligação, um cliente que ligou pela primeira vez e foi encaminhado a ele. Então ele recebe essa tela que diz qual é o telefone do cliente, o nome do cliente, se o cliente está interessado numa compra, qual imóvel o cliente procurou, perfeito? Como é que o cliente chegou até a empresa. Então, neste momento, ele vai clicar nesse botão que contém uma carinha e o sistema fará o seguinte: o sistema irá apresentar para ele não só o imóvel que o cliente procurou, tá certo? Como vários outros imóveis cujo perfil se assemelha ao imóvel procurado pelo cliente. Então, ele, para detalhar, ele vai clicar aqui, o sistema irá apresentar cada um desses imóveis em detalhe. Ele pode falar do cliente, porque aqui nós temos o laudo do imóvel, todas as informações relativas ao imóvel, e ele também pode ter acesso, por exemplo, se o imóvel possui documentos cadastrados, ele pode ter acesso aos documentos cadastrados do imóvel, tá certo? Ele pode ter acesso às fotos do imóvel, perfeito? Quer dizer, para que ele possa falar ao usuário dele de informações relativas ao imóvel, ele pode ter acesso a um filme, ele também pode ter acesso ao mapa do Google, Google Maps, né, onde ele vai poder ver a localização correta do imóvel para poder dar uma referência ao cliente, né? E, inclusive, ele pode até ter acesso a um vídeo. Existem duas possibilidades de vídeo. O vídeo que fica internamente na empresa e um vídeo que pode ser colocado no YouTube. Se por acaso esse imóvel pertence ao empreendimento, ele também pode ter acesso aqui ao mapa de disponibilidade do empreendimento, tá certo? Aí o sistema vai mostrar quais são os apartamentos e aí quais são os que estão à venda, que já foram vendidos, esse tipo de informação, né? Pois bem, na medida em que ele vai navegando, vai falando para o cliente dos imóveis, ele pode rejeitar o imóvel que o cliente diz que não interessa, ou ele pode marcar para visitar o imóvel que o cliente diz que deseja visitar. Depois que ele marca aqui, ele pode gerar o relatório de visitas, o sistema gera um relatório de visitas para que ele possa levar o cliente visitar o imóvel e possa obter a assinatura do cliente, a assinatura do proprietário se estiver envolvido, até uma forma dele proteger o trabalho dele de corretor, né? Aí ele retornando, ele tendo já selecionado os imóveis que ele vai levar o cliente para ver, é interessante que o sistema gerou para esse cliente um interesse básico, tá certo? Baseado no imóvel que o cliente procurou. Neste momento, o corretor deve procurar saber se, além desse bairro, outro bairro o cliente interessa, outro tipo de imóvel, porque esse interesse ele vai ficar cadastrado no Midas, e quando um imóvel novo for captado, o sistema ele varre todos os clientes que estão cadastrados e verifica quais são os clientes cujo interesse aquele imóvel irá atender. E o que ele faz? Ele envia e-mail para esses clientes, pode enviar torpedo para o celular dos clientes também, e envia uma mensagem para o corretor, avisando ao corretor de que ele possui um cliente com um novo imóvel que foi captado. Bom, então isso feito, ele pode retornar aqui para a tela dele de atendimento, tá certo? Aqui nesse momento, ele pode acessar o cadastro do cliente e ao acessar o cadastro do cliente, ele pode obter com o cliente outras informações, como o e-mail do cliente, para que o cliente possa receber e-mail, outros telefones, tá certo? O sobrenome do cliente, ele pode aqui caracterizar o potencial do cliente. Então, várias informações ele pode nesse momento colocar aqui. Aqui também, caso o cliente tenha dito uma outra referência de imóvel que não tenha nada parecido com esta daqui, ele também pode acessar a consulta de imóveis e buscar a referência, tá certo? E caso ele tenha marcado visitas, ele pode inclusive agendar aqui para o sistema lembrar ele daquela visita. Então ele vai gravar, tá certo? Esse atendimento, né? Ele já marcou a visita, já combinou tudo com o cliente. E se por acaso ele tem alguma outra ligação pendente, que ele estava fora, a recepcionista deixou para ele recebe sempre as ligações numa tela, dizendo quem ligou para ele, né? Se ele quiser saber alguma informação relativa ao cliente, para lembrar do cliente, que ele não se lembra o que ele conversou com o cliente, ele através daquele botãozinho ali, ele tem a ficha do cliente. Perfeito? Então aqui o corretor atende o cliente. Através dessa função aqui, ele consulta a sua base de clientes. Então ele pode consultar a base de clientes com vários critérios. Ele pode consultar os clientes em perspectiva, os clientes por potencial, os clientes que têm um valor de entrada disponível, os clientes que estão interessados em apartamento em determinado bairro, com determinada quantidade de vagas, clientes que estão interessados em apartamento num empreendimento, num determinado endereço. Aqui ele tem acesso aos clientes dele. Clicando aqui, ele vai na ficha do cliente. Com a ficha do cliente, ele pode fazer tudo o que ele necessita. Ele pode acessar o interesse do cliente, como nós vimos, consultar os imóveis, pode pegar o telefone, pode acessar o cadastro do cliente,
Ele pode enviar mensagem para outros operadores relativos a esse cliente. Se ele não desejar mais atender esse cliente, ele pode solicitar a inativação do cliente ao gerente que é responsável. Ele pode lançar contatos pessoais que ele realizou com o cliente. Ele pode baixar as visitas que ele marcou com esse cliente, informando inclusive o resultado dessas visitas, tá certo? Se a visita por acaso foi rejeitada, ele pode dizer aqui qual é o motivo da rejeição. E essas visitas depois irão constar do relatório, do e-mail, do relatório de prestação de contas que o sistema envia para os proprietários, né? E aqui ele também pode enviar um e-mail para o cliente. Ele não necessita de ter acesso às ferramentas os softwares de envio de e-mail como Outlook. Através do Midas ele pode enviar e-mails anexando inclusive fotos, documentos se necessário. Perfeito? Então ele, através dessa função aqui, ele tem acesso a todos os dados do cliente. Vamos retornando ao menu. Aqui ele pode realizar as consultas aos imóveis. Ele pode realizar consultas aos imóveis no Midas da maneira como ele desejar. Tá certo? Ele pode realizar consultas aos imóveis que possuam, por exemplo, uma determinada banheiro de empregado de um determinado tamanho, né? Ele pode realizar as consultas do jeito que ele quiser. Quando ele manda realizar a consulta, o sistema mostra uma grade, ele pode clicar aqui e o sistema apresenta em detalhe o imóvel. Ele pode, da mesma maneira como lá, acessar o Google Maps. Como ele é opcionista desse imóvel, tá certo? Ele também tem acesso ao controle de chaves desse imóvel, ele tem acesso a quem já realizou visita nesse imóvel, ele também tem acesso aos anúncios que já foram publicados sobre esse imóvel, quanto que já foi gasto de anúncios, qual é a comissão prevista, quanto da comissão prevista a gente já investiu em anúncios nesse imóvel. Perfeito? Ele já pode ter acesso aqui às propostas desse imóvel, ele pode ter acesso, ele pode consultar sites para obter informações relativas a esse imóvel, como dívida de IPTU, certidão efitêutica, por exemplo, né? Ele pode consultar corretores que já visitaram esse imóvel, porque o sistema permite que a empresa determine que o corretor que já visitou o imóvel, ele tem prioridade na fila de plantão para atender o cliente interessado naquele imóvel. Bom, então aqui ele pode consultar imóveis da maneira que ele desejar, e um detalhe, né? A partir do momento que ele consulte um imóvel, se ele quiser também, o sistema disponibiliza, a partir desse imóvel, ele buscar os clientes que ele possui e cujo interesse aquele imóvel atenda. Então aqui estão os clientes que atende para ele fazer contato com esses clientes. Perfeito? Vamos retornar então aqui ao menu dele. Ele pode agora fazer a leitura e envio de mensagens. O sistema se comunica com o corretor através de mensagens. Ele avisa o corretor de tudo que está acontecendo. Se por acaso um imóvel teve preço alterado, ele comunica a todos os corretores. Se por acaso houve uma mudança de status de imóvel, o imóvel foi saído de venda, o imóvel retornou para venda, ele comunica a todos os corretores. Tá certo? Se por acaso o corretor pediu a alteração de um status do cliente, pediu a inativação de um cliente ao gerente, ele comunica ao corretor se foi atendido ou não. Por exemplo, aqui nós temos o cliente interessado em imóvel, que é aquela mensagem que o sistema envia quando ele detecta que o imóvel captado tem um cliente para o imóvel. Aqui o corretor pode verificar qual foi o imóvel que foi captado, todas as informações, fotos, filmes, tudo que tiver disponível para esse imóvel, tá certo? E ele também pode aqui acessar os dados do cliente dele. Tá certo? Embora o cliente dele tenha recebido um e-mail, possa ter recebido um torpedo, ele também pode pegar agora aqui e dar uma ligada para o cliente, né, para falar para o cliente dele sobre esse imóvel. Então, N outras mensagens são enviadas para o corretor. Mensagem de que ele precisa atualizar o cadastro de uma opção dele, mensagem de que vai vencer uma opção dele, mensagem de que um regra 3 atendeu o cliente dele, perfeito? N tipos de mensagens para que o corretor possa operar o sistema, né, e possa atingir melhor os resultados comerciais desejados, né? Então, é dessa maneira que um corretor opera o sistema. Ainda existem outras funções que podem estar disponíveis. A empresa, se desejar, pode permitir que o corretor cadastre imóveis e todas as funções disponíveis no sistema. Então, vamos encerrar aqui a nossa demonstração do menu de corretor.